Bom dia, gente. Eu passando para ler aqui uma palavrinha para a gente ouvir, né? Pra sentir um pouquinho do poder de Deus, porque às vezes a gente fica tão distante, né? Então eu vou ler um pouquinho para vocês. Você desfruta da verdadeira liberdade quando entrega tudo e diz: Deus, tu és quem afirmas ser, nada acontece comigo sem a tua permissão. Aqui como Deus está falando, quem está falando com Deus, nada acontece sem a permissão do nosso Deus, né? Descobri que é a obediência ao Senhor impedem o diabo de destruir minha paz interior. Não importa o problema que estejamos enfrentando. Então, não importa o problema que nós estamos enfrentando, nós temos que cada dia mais estar mais perto de Jesus. E sem Deus nós não somos nada, né? Porque seria de nós se não tivesse Deus na nossa vida? O que seria de nós? Mas Deus, Ele pode todas as coisas. E aqui estou filmando aqui essa passagem da Bíblia para vocês verem o quanto Deus nos ama. Precisamos se nos educar a olhar para o que Deus fala a respeito da vida. Ele nos diz claramente na Bíblia que o autor, ele é o autor da vida. Então, Deus é o autor da vida. Muitas vezes nós estamos nem para as coisas de Deus. Queremos ouvir coisas mundanas, coisas que não tem nada a ver. Ser bem-sucedido é como pai significa, em primeiro lugar, tornar-se a pessoa que Deus deseja. E segundo, ficar perto de seus filhos bastante para contagiá-los. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus manda. Nós não temos que fazer as coisas de qualquer jeito. E também, se nós temos filhos, nós temos que ficar perto, nós temos que cuidar dos nossos próprios filhos. E é isso que acontece. Nós somos filhos de Deus. E Ele sempre está cuidando de nós, né? Como é a reconfortante descansar em Deus, que é onisciente para dar-me a sabedoria, costumamos a orar. Costumamos a orar. Assim o Pai, o Senhor, vê o que não vejo. O Senhor vai onde não posso ir. Ajuda-me a estar atenta para enxergar o que preciso enxergar. Então aqui eu estou para Deus, Pai, ajuda-me a enxergar as coisas que eu não vejo, porque Ele está atento para tudo. Nós nem sempre estamos atentos para as coisas que vêm de fora, as coisas que vêm do mundo. E muitas vezes nós deixamos de ler a palavra, de ouvir a palavra, para estar de frente de uma televisão, assistindo coisas mundanas, coisas que não tem nada a ver. Testemunhe em sua própria casa, né? E na comunidade em que vive, que a alegria será quanto alguém lhe disser: aprendi a conhecer a Deus através do seu amor, porque você acreditou em mim. Então, muitas vezes nós acreditamos em Deus, nós aprendemos a conhecer através de outra pessoa. Muitas vezes a pessoa lê a palavra para a gente e às vezes não estão nem aí. Mas quando nós estamos atentos para o que as pessoas falam, para as coisas de Deus, nós aprendemos muito mais. Eu sei o que eu aprendi da palavra de Deus através das coisas que eu passava. Eu passei muitas coisas ruins desde criança. Desde criança que eu trabalho. Eu fui criada sem meu pai. Eu lutei muito para sobreviver. Eu tinha roçados e mais roçada, que eu vejo o pessoal bota um roçadinho desse tamanho, aí já é uma chácara. Não, a minha era grande, eu tinha tudo. E sabe quem fazia? Essa mãozinha aqui, com essa aqui. Na enxada, no machado e no teçado. E eu tinha de tudo para a honra e a glória de Jesus. Eu tinha minha farinha para vender, eu tinha tapioca para comer, eu tinha tudo. Eu morava com a minha mãe, mas as minhas coisas eu fazia tudo como Deus manda, né? As coisas de Deus. É tanto que eu cheguei a ter minha filha mais velha
E eu trabalhava na roça com ela, levava ela para a roça. Na hora da mamada, eu só lavava a maminhazinha ali, colocava no peito dela, na boquinha dela, e ela mamava. E assim foi que eu criei meus filhos, cada um com trabalho, com luta. Hoje eu vejo, os filhos de hoje em dia não são obedientes, que a mãe não sabe criar também, sabe? Muitas vezes não sabe. Eu criei muito filho meu, mas também criei vários dos outros. E graças a Deus não tem nenhum cachaceiro, não tem nenhum vagabundo. E quando criança, eu não deixaria sair pela rua soltando papagaio. Essas crianças que soltam papagaio de pequeno, quando crescem, o que é que elas vivem? As coisas do mundo, as coisas mundanas. Porque se levanta cedo, pega o papagaiozinho e sai. E aí começa a encontrar aquelas amizadezinhas sujas e começa a ir mais para longe quando a fé a mãe não segura mais. Então, gente, você que tem filho, cuide dos seus filhos em casa. A palavra de Deus funciona como uma vitamina que é absorvida pelo organismo ao longo do prazo. Quando enchemos nossas mentes com ela, pode ser que não sentimos imediatamente o seu efeito, mas um dia percebemos que ela nos capacita a vencer as tentações e a encontrar a resposta para os problemas. Muitas vezes nós ficamos numa situação difícil, porque nós não procuramos Deus, mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós vencemos, nós achamos a saída, porque Deus entrega nas nossas mãos, para que nós podemos aprender, para nós podermos fazer. Mas quando a gente lê a palavra e abandona, não adianta não. Gente, vamos gravar na nossa mente as coisas de Deus que Deus tem para dar para nós. E sem Ele nós não somos nada. Eu sempre gosto de ler a palavra, dificilmente eu filmo, mas todo dia eu li a palavra e eu me sinto segura quando eu estou lendo a palavra. Se eu passar um dia sem ler a palavra, eu digo, meu Deus, eu estou me sentindo muito mal. Às vezes eu sinto dor e tudo, mas eu creio que passei assim mesmo. Deus faz do jeito dele para ver até onde vai a minha fé. Porque a nossa fé, ela remove montanha, né? Sua família é um mistério, uma maravilha, um milagre. Deus nos une a coisas e acontecendo entre vocês e vocês, dia por dia, momentos e a momentos. Então Deus faz tudo, nós tudo junto, dia por dia, momento a momento. A família tem que ser unida, que a família unida jamais será vencida. E nós somos a família de Deus, então nós temos que se unir com Ele. Nós não temos que procurar fazer coisas que não é do agrado dele, né? Deus coloca você, sua irmã, na mesma família. Ninguém compartilha da história de sua vida como ela. A unidade que Deus quer para todos os crentes é a mesma que Ele deseja para vocês. Todos os crentes, todas as pessoas que Deus deseja a unidade, não só para nós, mas para todos, né? A família é o projeto de Deus. Parte do seu plano amoroso para o bem está a alegria do ser humano. Então, quando nós temos planos dados por Deus, tudo, se nós seguirmos o caminho certo, tudo dá certo. Seguimos os planos que Deus nos deu. Nós não deveríamos deixar as coisas de casa para ir atrás das coisas de fora, as coisas dos outros. Vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar, porque Deus cuida de nós. E nós somos a família. Que seria de mim se eu não tivesse Deus na minha vida, né? Sem amor, sem a palavra, família não existe. Eu quero dizer para vocês agora que sem amor e sem a palavra, nossa família não existe. Nós temos que se unir cada dia mais, dar amor um para o outro, ser feliz junto. A família unida jamais será vencida. Vamos nos unir cada dia mais, vamos ser felizes, vamos, porque nós precisamos. Muitas vezes nós ficamos fazendo mangal um do outro, não podemos fazer isso. Nós temos que se unir a cada vez mais.
Eu creio porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus eu não poderia viver. Aqui estou para agradecer a Deus por quantas e quantas coisas que Ele já fez. Eu já morri por várias vezes, já tive todo tipo de coisa, de doença, enfermidade forte. Já cheguei a passar mal, bem dizer morrer, né? Porque coisas que eu nem via. Eu não enxergava, não falava, não andava, mas tinha coisas que eu ouvia. E ouvir para mim foi muito bom, porque eu ouvi o hino, meu filho cantando, quando eu estava, bem dizer, morta, ele entrava no meu quarto e tocava o violãozinho dele, que ele estava aprendendo, ele é recém-pastor, e ele pegava o violãozinho dele e começava a cantar. Deus mostrou um hino para ele cantar, e esse hino foi gravado na minha mente. E quando Deus manda, se eu estiver orando uma pessoa, eu canto. Quando Deus manda, se eu estiver no velório, eu canto. Aonde Deus mandar, eu canto esse hino. Mesmo quando também dou testemunho, porque sem Deus nós não somos nada. Eu estou aqui para agradecer por tudo que Deus fez, que o dia de hoje seja de bênção, de maravilha para todos. Você que está enfermo, você que está com problema, segura na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor e o resto Ele faz. Só Ele pode, porque Ele é o nosso Pai verdadeiro. E sem Deus nós não somos nada. Eu quero agradecer aqui a palavra que eu estou lendo, a minha rica oportunidade de ler, e vou ficar em oração. E você que está aí em sua casa, por favor, ore. Ore um pelos outros. Ore pela família que está passando, precisando de ser curada. Ore por mim também, tá? Por favor, vocês seguidores, eu estou pedindo para vocês, por favor, cuide dessa velhinha, comece a orar por ela também. Eu preciso da oração de vocês, mas vocês estão na minha oração, seguidores. Eu agradeço a Deus, eu peço a Deus que cuide de cada um dos meus seguidores. Coloque sempre no lugar certo, não deixe faltar nada, o pão de cada dia, e a saúde, a paz e a alegria. Que Deus abençoe e proteja tudo. E aqui eu agradeço por tudo. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, pela tua santa boa vontade de me dar a tua palavra para mim passar para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.